Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão na área, meu amigo! Ufa, ufa, ufa! O Cruzeiro venceu o jogo no Brasileiro. Ufa! Após uma semana tensa e intensa, a Raposa bateu o São Paulo e respirou um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Foi suado. Foi muito suado. E o jogo não foi dar lá aquela maravilha, não. Mas deu. Deu um novo ânimo para o time e deu um ânimo para a torcida. No Galo, troca de treinador, o terceiro no ano, e um empate bem michuruca com o CSA e um cenário um tanto nebuloso. Nós vamos falar disso aqui hoje no Tropeirão Cast. No América, as possibilidades reais de acesso. Com mais um triunfo em casa, um pequeno tropeço contra o Figueirense, mas não vamos ficar lamentando ponto perdido, não. Lamentar que o América está chegando lá em cima, não. Vamos seguir, continuar caminhando, se a oportunidade aparecer, abraçar a vaga. Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista. Olá, sou Anderson Gonçalves, jornalista. Ué, Anderson, comeu uma mosca aí, meu amigo? Foi no lápis, eu fui ler um negócio aqui e acabei perdendo. Mas olá, gente, boa tarde, sou Anderson Gonçalves, jornalista. Boa tarde, Seja gente. bem, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja a hora que vocês estiverem escutando. Tá começando mais um episódio do Tropeirão Cast, é o episódio número 008. E aí, Anderson, gostou? Como é que tá o Cruzeirão? Gostou do jogo de ontem? Nós estamos gravando na quinta-feira e postamos sempre o Tropeirão na quinta-feira por causa da lógica, né? A gente vê os jogos no final de semana, os jogos de quarta-feira e faz um balanço já desses jogos, dessas duas rodadas e já preparando para a próxima. Gostou do Cruzeiro ontem contra o São Paulo? Olha, foi assim, uma vitória arrancada a forceps, na força, na Eu vontade. perguntei se você gostou. Bem, gostei pela vitória, mas pelo desempenho do time continua desorganizado, continua a dever. Então, não gostei do time, mas valeu pela vitória. Mas hoje nosso tropeirão tá muito negativo, gente. Nós vamos fazer um tropeirão mais para cima. O Cruzeiro venceu. Então, ainda a gente é realista. A gente quer um espaço aqui para debater, para enxergar um pouquinho além do que se fala sobre futebol, né? A gente quer falar o mais do mesmo, mas ver se a gente conseguir dar um pouquinho mais. E eu acho que foi bacana. Foi um jogo bom para alma cruzeirense. Para o olho cruzeirense nem tanto, mas para a alma foi legal. O que você acha disso? Ah, não, sem dúvida. Tirou aquela zica, assim, o torcedor ficou assim, estou comemorando uma vitória depois de 45 dias. Isso foi muito importante. Tirou um peso dos jogadores que estavam com muito medo de errar. O próprio Thiago Neves falou isso. A gente estava preocupado, às vezes tinha medo de errar demais, eu não estava nem dormindo direito, segundo ele, estava tomando remédio para dormir, muita pressão, a torcida colocando ele como símbolo dessa crise. Então, deu aquela apaziguada. O Abel prometeu que o time vai errar menos contra o Corinthians no sábado, então, ou seja, a vitória já trouxe uma outra perspectiva, um outro ânimo para o time. E até matematicamente também foi positiva a rodada, porque o CSA empatou, não deslanchou. O Ceará joga mais tarde com o Fluminense. Ele pode. Com o Santos, eu acho. É com o Santos, desculpa, é com o Santos. Com o Santos. O Flug pega Então o tem Atlético algo. Paranaense. Então o Fluminense pega o Atlético Paranaense. Então tem uma perspectiva boa de continuar ali colado com o Cruzeiro e com o CSA, ou seja, o Cruzeiro pode sair na próxima rodada da zona de rebaixamento. O próprio Fortaleza, que perdeu para o Flamengo, está com 28 pontos, ou seja, esses times estão começando a entrar na descendente. O Botafogo, que perdeu para o Vasco, vai entrar na descendente, entendeu? Então, tudo isso.
tudo isso pode ser muito favorável ao Cruzeiro. Eu não gostei do jogo. Achei que o Cruzeiro não jogou legal, mas conseguiu o seu gol. Depois que fez o gol, teve uma postura covarde, perigosa. Aquela última bola do lateral esquerdo de São Paulo, o Reinaldo. Reinaldo. Se pega direito, hoje seria um dia de chororô. Então não gostei muito da postura, da coisa defensiva demais. Mas o importante é o resultado. Nesse momento, o que conta é 3 pontos. Vamos pragmatizar. Não é um... Não, faltam 12 rodadas para terminar. Parece 45 dias que o Cruzeiro não vencia. Então, sim, desde o jogo com o Vasco, no dia 1º de setembro. É muito tempo sem vitória. Então, o importante é vencer. O importante agora é ganhar ponto. Jogar bonito, ano que vem a gente pensa nisso. Então, assim, eu tenho um prognóstico, assim, um levantamento de dados que eu fiz que pode ajudar bem o Cruzeiro, assim, jogando para cima. O Cruzeiro está com 25 pontos agora, assim. Se a gente olhar, teve algumas fugas espetaculares que aconteceram da zona de rebaixamento. Podemos citar o Fluminense de 2009, que tinha 25 pontos em 31 rodadas. O Galo chegou... O Galo também ficou preso na zona de rebaixamento, só conseguiu escapar nas últimas rodadas em 2010. Quer ver? O Galo tinha 21 pontos na 25ª rodada. Olha só, o Cruzeiro já tem 25. O Goiás era o lanterna em 2003 e conseguiu sair. O Grêmio ganhou 17 jogos em 2010. O Palmeiras e o Botafogo escaparam entre 2009 e o Botafogo em 2009 e 2014. O Cruzeiro escapou em 2011, aquele famoso 6-1. Então, assim, até o histórico dá para dar uma esperança a mais para o torcedor cruzeirense, assim, que o time ele está com uma faixa de pontuação interessante, que não o deixa tão distante assim dos times que estão fora do Z4, e ainda o desempenho do time tende a crescer agora, depois de tantas baixas assim, aquele empate que deixou todo mundo muito chateado com a Chapecoense tomando gol aos 50 do segundo tempo. Então, assim, a chance de fuga ela é real e não precisa assim, de fazer um exercício muito grande. Assim. Então, uma coisa sendo bem positiva. Assim, o Cruzeiro tem muita chance de sair, apesar das estatísticas apontarem mais de 70% de chance de queda. O ouvinte deve estar falando assim, o Anderson é o cara bacana, né? É o policial bonzinho. Eu já sou o outro policial. Eu sou normalmente o que bate mais. Não, eu não vou falar de realista não, porque o Anderson é muito realista. O Cruzeiro, ele tem um time muito superior ao do CSA, ao do Ceará, ao do Fortaleza, até superior que o time do Fluminense. Ao do Botafogo nem se conta. Toda essa galera tá acima do Cruzeiro. Dá sim. Dá para passar esses times. O Cruzeiro só cai se ele quiser. O problema é que não dá para você lutar muito contra a matemática, né? Então, eu estava conversando com o Anderson mais cedo, antes da gente gravar o Tropeirão, eu falei assim, tô fazendo umas continhas aqui, o Cruzeiro tem 25 pontos hoje. Então, um número cabalístico bacana é 45 pontos. Opa, faltam 20. Temos 12 rodadas, temos 36. Isso quer dizer o quê? O Cruzeiro tem que conseguir 56% desses pontos. Dos 36, tem que conseguir 20. Isso dá mais ou menos o quê? Umas 6 vitórias. 12 jogos, 6 vitórias, tem que ganhar metade? Opa, preocupa ou não preocupa? Vamos lá, vamos fazer... Muito. Não, aí que tá. Você agora tá sendo um policial ruim. Vou mostrar pro cruzeirense. Às vezes o bicho é feio, mas às vezes não, dá pra pegar ele pelo chifre. O Cruzeiro tem 12 jogos. Corinthians, Fortaleza, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense, Galo, Clássico, Avaí, Santos, CSA, Vasco, Grêmio e Palmeiras. Falei rápido, mas vamos pegar o mais importante. Vamos pegar o asterisco, que é o quê? Os times que estão na zona do agrião, na zona da confusão aí.
Fortaleza, Botafogo, o próprio Atlético, o Avaí, o CSA e o Vasco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Se o Cruzeiro pegar firme e ganhar dessa galera que tá dos 10 para baixo, do 10º até o 20º, a cota dos 6 jogos de vencendo tá pronta. A única dificuldade aí é o clássico, que normalmente a gente coloca meio a meio, mas dependendo da fase, dá pro Cruzeiro ir pegar. Dá, gente. É muito trabalho. Por quê? O histórico hoje o Cruzeiro ele tem um aproveitamento no campeonato. Visitem o site de estatísticas do Globoesporte.com, está muito bom. 32% de aproveitamento atual no campeonato. E o Cruzeiro precisa 56% nessas últimas 12 rodadas. Quando a gente pega o número bruto, assim, nossa senhora, não tem 30 e poucos, como é que a gente vai conseguir ter aproveitamento de 56? Aí eu decupei um pouco os dados e falei assim, dá. Desses 12, se ganhar os 6 de baixo, dá. Ah, mas tem uma outra preocupação. Tem Grêmio e Palmeiras na última rodada. Se tiver precisando com a corda no pescoço lá no final. Vamos pensar para um outro cenário. De repente, o campeonato já acabou nas últimas 2 rodadas. O Flamengo já foi campeão. O Grêmio e Palmeiras já conseguiram a vaga da Libertadores dele. O jogo que parece difícil é jogo para cumprir tabela para eles. Para Grêmio, para Palmeiras. Pode, claro, o cenário ser pior. Mas a tendência é que dá para ganhar esses 6 e ainda dá para pensar num cenário positivo nas últimas 2 rodadas, se precisar. Eu acho que fui mais positivista do que isso. Da minha parte, é impossível, Anderson. O que você acha? Não, sem dúvida. O cenário realmente ele é muito possível de ser realizado assim. Então, assim, você encarar o Fortaleza em casa, o Atlético é clássico, o Avaí CSA em casa. Então, assim, são jogos que você tem, no mínimo, a obrigação de lutar muito. No caso do Galo é clássico, mas Avaí e CSA, no mínimo, você tem que fazer 6 pontos desses 2 times. Assim. É inadmissível. Fortaleza, Botafogo, Avaí, CSA. Tem que fazer os 6 pontos. 12. Ou fazer os 12. Os 12. Os 12 pontos. O jogo contra o Galo e contra o Vasco pode ser o mais difícil. Achar que jogo contra o Vasco é difícil, aí desce daí, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que pegar, tem que estraçalhar e conseguir os pontos e deixar com que os outros se enrolem. Deixar com que o Ceará, o CSA, infelizmente, eu acho que já está no bolo dos 3 para baixo, sabe? O jogo, só o Atlético consegue empatar com o CSA, né? Mas isso é assunto para o próximo, para a próxima. Nosso próximo tema. E eu acho o seguinte, o Cruzeiro vai ter um probleminha aí no final da temporada, que é o que agora? Começa essa correria quarta e domingo, né, que a gente já está vendo. Jogadores desgastados, terceiro cartão. E aí, dando uma analisada na tabela, até o final do campeonato, parece que vão ter 3 semanas com folga. É a semana do dia 23/10, a semana do dia 13/11 e do dia 20/11. O resto tem jogo quarto domingo. Então, para quem está precisando estruturar o time, criar alguma novidade, vamos pensar uma jogada estratégica, vamos criar um plano para esses jogos, você só ter 3 semanas no meio desses 12 jogos. 3 semanas que eu digo é segunda a sexta, né, gente? Teve um jogo no domingo, vai ter um outro jogo no sábado. Então, não tem um jogo da quarta-feira. É pouco tempo, você não acha? Não, você pode reduzir esse tempo, porque tem o dia de folga dos jogadores, então fica entre 3 e 4 dias, assim, às vezes, de treinamento. Às vezes no 3, porque os jogadores voltam da folga para fazer o regenerativo, né? Para se recuperar. Então, na verdade, no máximo 4 dias, são 12 dias, na verdade, juntando as 3 semanas, para poder arrumar o time taticamente, fazer uma jogada ensaiada, tentar uma mudança de esquema, tentar improvisar algum jogador aqui, outro acolá. Ou você muito pouco tempo. Foca num jogo assim, escanteio é meio gol. O que é escanteio e meio gol? Você treina muito uma jogada de escanteio.
você prioriza, você tem jogadores de boa estatura, que cabeceiam bem, só essa é uma grande bola. Então vamos treinar mais? Vamos. Mas não acha o tempo. Se não acha o tempo para priorizar um determinado treinamento, como é que se pratica no jogo? Sim, sem dúvida. O caso do Cruzeiro específico, o Abel está com essa grande dificuldade, porque ele ainda não teve tempo de treinar o time. Em momento algum ele teve assim de organizar. Ele ainda está no vamos, na parte emocional. Talvez essa semana que vem, que ele vai ter uma semana mais cheia, ele possa ter um pouco mais de tempo, como o Cruzeiro vai jogar no sábado com o Corinthians. Então ele vai ter, os jogadores vão ter folga no domingo, se apresenta na segunda, então aí sim, ele vai ter uma semana cheia. Aí ele pode tentar alguma coisa, organizar mais a defesa, a transição do meio para o ataque ainda está lenta, a bola para muito ali. Por mais que você abra um ponto, no caso o David do lado, mas a bola chega no Henrique ou no Robinho, a bola prende. Aí o passe sai errado, aí o passe fica mais truncado. Aí na hora que chega no ataque, até o ataque se mobilizar, porque a bola ficou travada no meio de campo, aí o time fica devagar e a dificuldade para fazer gol só aumenta. Mas o Abel prometeu que isso vai melhorar contra o Corinthians. Vamos ver. Veremos. Cruzeirense, acredite, pegue firme, mas não se engane. Quem viu o jogo do Fred ontem contra o São Paulo é para se preocupar. O Thiago Volpi não fez tantas defesas assim. E o jogo que o Fred fez ontem, se precisasse dele, não ia sair nada ontem. É para se preocupar, sim, sabe? O Thiago Neves jogou legal, pessoal, o gol saiu, muito em função de uma falha de marcação bizonha do setor defensivo do São Paulo, mas não reveja o jogo não, que eu não desejo mal para ninguém, mas repense o que o Fred fez no jogo de ontem. Tomara que no jogo do Corinthians ele faça. Talvez o Fred não foi abastecido o suficiente de bolas para poder fazer um pivô, alguma coisa assim, mas porque você esperar mobilidade dele, uma tabela rápida, ele toca e passa e sai para receber, vai ser muito difícil. Assim, hoje eu queria só fazer um adendo assim, de uma coisa boa que está acontecendo assim, apesar desse turbilhão. É o Ederson, volante de 20 anos, revelado na base, já foi para a seleção de base. Ele ficou um ano encostado, só treinando no Cruzeiro. Não teve chance com o Mano. Ele começou a ter chance com o Rogério, mas depois ele não jogava todos os jogos, mas agora ele se consolidou com o Abel. O Ederson está segurando o meio de campo do Cruzeiro com o Henrique ali, e está sendo o companheiro ideal que o Henrique tinha, com o Lucas Silva ou com o Lucas Romero, principalmente com o Lucas Romero. Ele é rápido, passa bem, se movimenta bem, ele sabe cobrir bem a ida dos laterais, assim, principalmente do Egídio. O Egídio esquece de voltar. Ele marca muito bem, isso dá possibilidade para que o Thiago Neves flutue mais e se preocupe menos com marcação. Aí você tem dois... Exatamente. Você tem um volantão, o Henrique, e você tem um volante que é volantão, mas sabe jogar. Eu gostei dele, eu achei talvez o que mais me agradou no jogo de ontem dele. Não, sem dúvida. Então o Ederson merece assim, uma nota elogiosa, assim, porque ele estava lá. E talvez o Cruzeiro possa, pensando já em 2020, já começar a pensar nesses jovens para fazer uma transição desses veteranos. O Maurício, que já vinha jogando e fez bons jogos. O Vinícius Popó, que precisa de ganhar mais rodagem no time profissional. O Everton, lateral direito. O próprio Kaká, zagueiro. Então, assim, o Cruzeiro, se pensar com muito carinho, já começa a formatar uma base mais jovem, que precisa rejuvenescer o time, para mesclar com alguns veteranos que podem ficar para o ano que vem. Eu acho que esse quarta domingo que vai acontecer no final aqui, a gente vai ver eles mais cedo que a gente imagina no time. E tendo que decidir, e tendo que resolver. Só preciso ganhar esse jogo de qualquer jeito, vai tu mesmo. Porque já tá acontecendo o cartão, o outro estourou o músculo, eles vão ter que aparecer agora. É uma pena que tem que ser numa fogueira dessa. Eles vão ter que amadurecer, ou seja, na marra. Na pancada. Mas jogador grande é assim. Aparece no momento que mais precisa dele. Se não, vira jogador médio. Aí é a questão de escolha. Que tipo de jogador que você quer ser? É verdade. Próximo assunto, próximo tempo.
Tempa? Clube Atlético Mineiro. O tema é o galão que de galão tá. Tá galinha, não? Ó, tá O rindo. O Atlético. Atlético vai te pegar, você fica rindo. Não, o Atlético vai te pegar, não. O Atlético, na verdade, está doido para começar a entrar na briga pelo Z4, porque não tem condição. Pra ser Ó, pego. o Atlético. É ser pego. Hoje eu estou desconcentrado, gente. Me desculpe. Relaxa. Gente, acontece. É muito trabalho durante a semana, viu, gente? Jogo quarto e domingo também afeta as pessoas que trabalham com isso. Não é só jogadores, não. Então, assim, só fazer um resumo rápido, assim. O Atlético tomou gol pelo 17º jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 17 jogos, o Atlético tomou gol. O Atlético tem uma defesa pior que a do Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento. É um absurdo isso. O Atlético tomou 37 gols, o Cruzeiro tomou 33. Então, assim, esse mesmo, surreal. Desculpa, esse mesmo site que eu acabei de indicar para você sobre o site de estatísticas do Globo Esporte, dá uma pesquisadinha. Bem bacana, você consegue ver um extrato para cada time. O Atlético tem mais derrotas que o próprio Cruzeiro. O Atlético tem 12 derrotas e o Cruzeiro tem 11. Quando a gente não olha para os números, né? A gente só olha o time jogando, a gente vai dizer, gente, o que está acontecendo? Tudo bem, você pode até ter mais pontos, mas você percebe que o desempenho não é tão legal. Não, em hipótese alguma. Tanto que Rodrigo Santana foi demitido no domingo por causa de uma goleada dentro de casa, 4-1 para o Grêmio, assim, com falhas individuais. A falha do Wilson também teve falhas na marcação, assim, sem querer pegar no pé do Patrick, mas teve 2 gols pelo menos em cima dele. Aí, contra o CSA, o Patrick não jogou, o Guga voltou, mas houve nova falha de individual, no caso o Fábio Santos, que perdeu uma bola assim no bico da grande área do Atlético. O Dauan cruzou para o Alexandro. Leg o Alexandro gol! marca. O Alexandro conseguiu ganhar de 3 zagueiros que o Atlético tinha em campo. Leonardo Silva, Hever e Igor Rabelo. Isso porque o Hever, segundo o Wagner Mancini, que é o novo treinador, né? Então, a gente tem que atualizar as pessoas que talvez estão achando que é o Rodrigo ainda, não é? O Wagner Mancini colocou o Hever de volante. O Hever não está conseguindo nem marcar bem na zaga. Imagina ele tendo que sair para jogar de volante e proteger a subida do Guga, que é um lateral que continua indo ao ataque e continua tendo deficiência na hora de marcar. E o Fábio Santos está numa má fase. Uma fase dele não anda boa, já tem um bom tempo. E ontem ele falhou. O primeiro gol do CSA foi por culpa do Fábio Santos. E depois o Guga cometeu o pênalti. Então, assim, o Atlético empatou o jogo ontem porque teve 2 erros individuais. Porque o time não conseguiu fazer frente ao CSA, que é um time limitado, frágil, mesmo jogando em casa, só ia no bumba meu boi, chutava a bola para a área do Atlético e tentava fazer alguma coisa. Então, esses 32 pontos que o Atlético tem que agradecer uma arrancada lá no início do campeonato, que ganhou 4, 5 jogos seguidos, assim, porque senão estava brigando lá embaixo. O Atlético, olha, é doído ver o jogo do Atlético, não? Nossa, você vê alguma esperança quando você consegue ter o Luan, às vezes quando o Casares está bem, ou você tem o Ceará jogando junto com o outro lá, o venezuelano. Tô com Ortega na cabeça. Otero. A diferença. Orteguita do River. Eita, bom tempo, hein? Ortega. Camisa 10 na Copa de 1998. Quando o jogador de futebol era jogador de futebol, e não isso nós vemos hoje na televisão. Mas, e aí, quando você tem essa galera, o Ceará jogando, o Otero jogando, o Luan jogando, o Casares quando cisma que, hoje eu vou jogar, você vê o Atlético, opa, tem alguma coisa aqui no setor ofensivo. Mas o setor defensivo do Atlético, ele oscila demais. E aí a gente só fala de zagueiro. Não é zagueiro, gente. Setor defensivo é o conjunto. Começa nos volantes e termina no goleiro. E aí, assim, os volantes, infelizmente, os nossos amigos lá já não produzem tanto. Assim, parece que tem um luto, porque o Jair saiu do time, né? Mas até que apareceu uma esperança com o Natan, mas o Natan estava suspenso. Mas o Natan, ele não é um volante de marcação, ele já é aquele outro volante tentando ser redondo, já que nós lembramos de Ortega, né? Vamos falar de Fernando Redondo.
E sabe, o cara que só Fernando distribui a Renan. bola. É um cara. Ele já não marca tanto, ele compõe, né? Ele já é o volante modernão. A Sim, marcação mesmo, aquele time que morde, e opa, vamos roubar a bola. Isso tá faltando no time do Atlético. do time do Atlético. Eu tava analisando que um dos times que mais finaliza no Brasileirão é o time do Atlético. Deixa eu ver aqui. São 409 finalizações. São uma média de 15,73 finalizações por jogo. Contudo, o Atlético também é o que mais finaliza errado, é o que mais finaliza para fora. E para não terminar tão lindo assim, é o que mais passa errado no campeonato. Sim, sem dúvida. E Os erros de aí? passe do Atlético são absurdos, assim. E isso a gente pode acreditar também a um meio de campo que não consegue trabalhar bem a bola. Ó, o Luan ontem, o Luan fez um bom jogo, aquele estilão dele aguerrido, chamando o time para cima. Galo Aí o que é doido. com Galo doido e tal? Só que o Luan, uma hora ele pegou a bola, esse lance é bem pontual no jogo com o CSA. Ele estava sozinho entre três jogadores, no meio de três jogadores de CSA, e procurando o Vinícius, que era o outro companheiro dele de meio de campo, para ver se conseguia fazer uma armação. O Vinícius estava uns 3, 4 passos para trás e não acompanhou o Luan na jogada. O Luan teve que voltar, entregar a bola para o Elias, para ter que começar a jogada novamente. Assim, foi absurdo esse momento do jogo assim, para ver como que estava a fragilidade, a dificuldade até de articular o meio de campo. O Casares, assim, você citou ele, assim, que ele cisma de vez em quando, ele falou que se jogasse 70 partidas por ano bem, estava no Real Madrid. A torcida do Atlético não quer que ele joga 70, não quer que ele joga 5, 10 partidas bem por ano, assim, em momentos que o time precisa, para poder levar. Só que o Casares continua irresponsável. Foi expulso domingo, jogou mal, deixou o time na mão mais uma vez, e aí? O Atlético acho que está com o Casares desde 2016 para 2017. Você acha que a torcida do Atlético tem mais paciência para esperar o Casares explodir? Não dá. Não dá. Pelo amor de Eu, Deus. eu sou um crítico do futebol, gosto muito de futebol, sou apaixonado, mas crítico. É, é um esporte que precisa de evoluir. Então, você vê o jogo ontem do CSA e do Atlético, faltava intensidade, faltava entrega dos dois times, sabe? Parece que aquilo não é um espetáculo para se ver, sabe? É um martírio. Beleza, teve 4 gols, Giovanni. O jogo foi legal. Legal para quem? O jogo foi duro de ver. O segundo tempo do Atlético, o Atlético melhorou porque você precisamos chacoalhar disso. Se eu perder contra o CSA aqui, aí a coisa fica feia. E chacoalhou, tirou os 2 gols e acabou de forma melancólica com um empate. Mas você vê pouca entrega. Sabe assim, sabe o jogador, o Villani, Gustavo Villani, fala assim, tem que se esfarelar durante o jogo, sabe? O cara tem que terminar o jogo assim, ó, por favor, me dá uma banana e um ácido lá, alguma coisa para eu melhorar aqui, porque eu tô morto. Eu Falta vou te falar isso. uma, eu vou te falar uma outra coisa assim relacionada ao meio de campo do Atlético assim. Porque o Wagner Mancini pensou assim, o CSA é um time mais fraco, então eu vou tentar ganhar esse jogo. Aí colocou só o Elias de volante. E nós sabemos que o Elias não é um marcador de muita estipe, não é um marcador, ele é exímio marcador, ele é um bom passador, etc. Ele é um segundo volante. Ele entrou só com o Elias de volante, porque o Nathan estava suspenso também. E teve o meio de campo com Vinícius, Luan e Marquinhos. Marquinhos é um menino que veio da base, muito bom de bola, inclusive, assim. Foi até sacado no segundo Gostei tempo. das apresentações dele. Dentro do que ele pode entregar, eu adorei. Sim, o Marquinhos é um menino que dá para trabalhar ele bem, mas não pode pôr nas costas dele o que fizeram com ele ontem, que ele seria assim, toma, resolve o jogo. Não, o time está desorganizado ainda, o time tem um espaçamento entre a defesa e o meio de campo, é uma coisa absurda. Aí você fica pensando assim, não, mas você precisa conectar o meio de campo com a defesa, conectar com o ataque, assim. Mas aí você tem lá na frente o Di Santo, que é um cara que é lento, ele é grandão, e o que ele precisa? De bola na área. Não, só O que chuveirinho, mas. o lateral não joga, ué. O lateral É, fica.
E não existe um trabalho. Se o cara é desse jeito, o estilo do jogo pro estilo do atacante. Você vai jogar contra quem? Com o Adriano. Você vai jogar com o Romário. Então, olha, aqui, ó, é assim, assim, assim. Ele gosta assim, ó. Ajeita essa bola desse jeito que é caixa. Não, você tá jogando com um cara que é mais grandão, pessoal, precisamos então fazer uma proteção dos laterais, porque os laterais avançam, porque o Guga vá lá na frente, mas tem uma cobertura para que ele vá e volte 50 vezes, e você fala, não, essa aqui eu vou segurar, vou pegar um fôlego, então você segura aí para mim. Não, aí como é que o menino vai, faz o cruzamento pro Di Santo fazer o gol, você tem que voltar correndo toda vez? E aí, assim, ele vai se matar antes de dar 45, 50 minutos de jogos. E aí, assim, você vê assim, falta técnico também, né? Esses caras parecem que não enxergam o jogo. Assim, você não vê o outro campeonato, você não vê o campeonato inglês, como é que é. Ó, desse jeito, beleza, então vamos montar aqui, vamos montar 3 volantes. 3 volantes não é retranca, dependendo do tipo de jogo que você optar. De jeito nenhum. Eu vou fazer um adendo exatamente em cima disso. O Wagner Mancini, ele assumiu O Rodrigo foi demitido no domingo, o Wagner foi contratado na segunda, na terça ele deu treino e jogou na quarta. Tudo bem. Ele não conhece o time totalmente ainda. Mas falar que o time não tem uma base tática pronta com o Rodrigo Santana, pelo menos assim, uma organização, ó, cada um vai ocupar esse espaço. Assim, você só precisa agora fazer o quê? Dar uma organizada para os próximos jogos assim. É o que você falou. Será que um time profissional já não consegue se arranjar mais rapidamente em alguns momentos assim para buscar um resultado? Eu falei, não, tudo bem, a gente está com o treinador novo, vamos tentar outra forma de jogar. Mas não, o time parece que troca de técnico, ele assim, esquece tudo. Joga tudo fora que esqueceu, vamos ter que começar tudo de novo. A essa altura, nós estamos gravando dia 17 de outubro, a essa altura ter que reorganizar um time taticamente do zero é uma coisa inadmissível num clube profissional dentro do futebol brasileiro. Não, e aí, assim, por exemplo, botou o Hever de volante. Invencionice. É pra dar assinatura. Viu? Mexi. Aí o Hever fez o gol. Viu como é que deu certo? Ele chutou a bola, bateu no calcanhar do cara e enganou. Sim. Então, isso não pode apagar que o Hever ele não conseguiu construir. Ele não conseguiu fazer grandes coisas. É o primeiro jogo, mas podemos continuar experimentando. Mas, assim, não tá com cara que dali vai sair caldo, não. Porque se saísse, não tinha tomado 2 gols. Certo? Se você bota um zagueiro como volante, a primeira coisa que você pensa é, agora sim, agora eu fiz uma estrutura bem robusta aqui, não passará. Já passou 2 do CSA. Não, na prática, o Hever ele ficou, na verdade, como o terceiro zagueiro mesmo, o famoso líbero, lá no início dos anos 90, os mais antigos vão lembrar. Achou que é o Lothar Matthaus. Que era Matthaus, o Baresi, entendeu? Tudo bem, não é comparar o nível dos caras, assim, mas o Hever estava funcionando mais como um líbero do que como um volante, então ele ficava meio parado ali em cima, na frente da zaga. Se você quer jogar com líbero, legal. O princípio é que os laterais subam. Sim, os laterais subiam e subiam mal. Não, é isso. Quantos gols o Di Santo fez de cabeça ontem? 0. Então tem alguma coisa errada. Não, mas tudo bem, a gente está pegando muito no pé. O que eu quero destacar para os atleticanos é a mesma lista que a gente fez para o Cruzeiro, os 12 jogos. Santos, São Paulo, Chape, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Clássico, Fluminense, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Botafogo e Inter. Não quero fazer grandes alardes, não tem risco muito grande do Atlético cair, mas desses 12 jogos, 5, Chape, Fortaleza, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo, é da galera lá de baixo. 5 jogos. 7 jogos é com a galera lá de cima. É só para marcar uma lembrança. Sabe, vai ter... Sim. Pode ser que o Atlético se enrole e Galo tem 32 pontos. Para chegar nos 45, faltam 13. Isso aí, meu amigo. Não, Giovanni, tem um negócio que o Atlético tem que ser realista. Assim, trocou de técnico, tudo bem. É aceitar definitivamente que a temporada ela não vai trazer grandes coisas. Dificilmente vai trazer uma classificação para a fase preliminar da Libertadores, para a fase pré-grupos lá do G6. Nem merece.
Nem É, merece. não merece. Vaga de Libertadores é para quem trabalha e merece. Ah, Vaga é não. pro, Isso. a vaga hoje é pro Bahia. Não, Bahia, pro Bahia, Grêmio, Goiás, Grêmio, Inter. Internacional, exatamente. Quem tá batalhando para conseguir a vaga. Infelizmente, o Atlético não está batalhando. E agora, faltando 12 rodadas, ser abençoado com isso, só se ganhar os próximos 12 jogos. Vai ganhar? Oh. Muito difícil. Para não falar que é impossível. Mas assim, o Atlético tem que ser realista e admitir assim, não, meu campeonato é para ficar aqui, 19º, 11º, 12º, evitar que a confusão lá da zona de rebaixamento se aproxime, assim. Mesmo que a torcida fique insatisfeita, mas agora a oportunidade. Como o Wagner Mancini pediu um contrato só de 3 meses, ou seja, dificilmente ele vai ficar para começar o trabalho de 2020. Então, o que o Atlético tem que fazer? Entender o campeonato dele vai ser nesse patamar e encerrar e já começar a planejar 2020 dentro de uma lógica melhor, planejar melhor um orçamento, ver quais são as posições que podem ser acrescentadas de verdade, que precisam de acréscimos, de reforços, assim. Ver um treinador que realmente tem um perfil, porque não adianta você ficar trazendo, o Wagner Mancini, ele prefere jogar de uma forma. O Rodrigo, quando ele foi efetivado, de outra. O Levi era avacalhação total, um time desorganizado. Eu quero o Cuca. O problema do torcedor atleticano, deixa eu te falar uma coisa. O Cuca não vem para o Atlético tão cedo, enquanto o Atlético não pagar uma dívida com ele de quase 2 milhões de reais da passagem dele de 2013. Então, toda vez que o Atlético contata ele, ele pergunta: eu quero receber esse dinheiro. O Atlético não abriu negociações até hoje para pagar o Cuca. Então, esquece o Cuca por um bom tempo. E essa falsa ilusão que técnico que ganha campeonato, isso aí o técnico chega para gerir o elenco. Elenco ruim não ganha campeonato. Simples assim. Então não adianta nada. E um elenco que tem Michael Bolt, convenhamos, né, meu amigo? Você vai querer chegar aonde? Ontem ele pegou umas 2 bolas assim, sozinho, para ele fazer o famoso facão e cortar, ir para dentro da área e fazer uma jogada individual em cima do zagueiro, já que ele é conhecido por ser um velocista. Ele se embolou com a bola. Ele não conseguiu. Ele tentou dar um calcanhar, não conseguiu. Então, assim, o Atlético tem que pensar nesse tipo de contratação. Nossa, que incrível! Michael Boa jogou no Fluminense, estava na Rússia, não sei o que e tal. Cara, não deu certo. De Santo, assim, se não montar um sistema para ele, não dá. O Ricardo Oliveira, ele não está entregando. Então, assim, está queimando possibilidades do Alejandro fazer mais jogos melhores. Mas o Alejandro também não está conseguindo entregar, apesar das oportunidades. Mas tem muito tempo que eu não vejo o Alejandro jogar. Podia ter jogado o Alejandro puxando para uma ponta, ou o nosso amigo lá, o argentino, vem para a ponta e bota o Alejandro no meio, eles revezam, porque Michael Bolt, infelizmente, não dá. Se o Atlético for um time organizado, inteligente, antenado, eu já teria contratado o Michael lá do Goiás. Esse sim, se contratar, vai entregar. Mas deixa o Corinthians, deixa o pessoal de São Paulo e do Rio comprar eles primeiro, né? Tem que comprar provavelmente. antes. Time, tem que vai acontecer. Tem que comprar antes, tem que comprar no meio do brasileiro. Se deixar acabar o brasileiro para comprar, já era. Vamos falar do Americão, porque não tem nada de Ameriquinha, não. Aqui é Americão. A América deu um susto na gente, né? Mas como é que perde pro Figueirense? Um jogo ruim toda a vida, perdeu talvez uma das piores apresentações dessa nova fase, né? Porque já teve coisa pior esse ano. Mas dessa nova fase de ascensão do América, perdeu pro Figueirense, mas recuperou e venceu. Como é que quem venceu, gente? Foi o Vila Nova de Goiás. Vila, nossa, o jogo foi bem, o Vila Nova bem fraquinho, triste ver um time até representativo lá de Goiás, mas bem fraco o futebol apresentado para Vila Nova. Não, o Vila Nova tá na zona de rebaixamento da Série B, tá suando, tá com 30 pontos para tentar escapar, trocou de técnico pela 2, 3 vezes também, tá uma bagunça lá. E olha que o América teve trabalho, porque eles arrumaram uma retranca no início do jogo, terça-feira. Só faz um ferrolhozinho para ver assim, não, deixa eu segurar o 15 minutos já foi. Deixa eu segurar, mas não sei o quê.
sabe, é o antijogo. É o esporte que favorece ao não esporte. É muito legal, né? Você vende um espetáculo para televisão, gente que só paga pay-per-view para ver o não jogo. É só o futebol que consegue criar isso. Mas eles estão mudando as regras. Gradativamente não vão. Isso aí vai melhorar. Eu tenho esperança. O América, ele tá com 44 pontos. Quinto lugar. O Curitiba tá com quarto, 46. Opa, tá pertinho? Não, 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 não. Mais ou menos. O Curitiba tem um jogo a menos. Digamos que o Curitiba vence, vai a 49. Então, o América tá a 4 pontos do Atlético Goianiense, que tá com 48. É um caminho a se andar, né? Não tá. Mais viável, né? É mais viável. É mais Isso. viável o Atlético Goianiense do que o Curitiba, porque o Curitiba vai pegar o Cuiabá, lá em Cuiabá, que ele também está numa Ele tá no decrescente. meio, é. Então, assim, é difícil? Não. É fácil? Também não. Então, o América vai pegar o Oeste, o Atlético Goianiense, Ponte Preta, Paraná e Londrina. Esse segundo jogo contra o Atlético Goianiense, fora de casa, lá em Goiás, é o jogo do É o ano para o América. jogo-chave. É o É o jogo do jogo-chave. ano para o América. Que é o Uhum. América ganharia, ia, por exemplo, fazer uma diferença de 47, essa diferença cairia para um ponto. E aí vamos pro fight nas últimas rodadas. E aí torcer pro Curitiba escorregar e contra o Atlético Goianiense. E ficar ali naquele bolo. E evitar tropeços para que Paraná, Botafogo, CRB, Operário, quem está atrás, vá ficando cada vez mais para trás. Vai ficando longe dessa briga. Para que essa briga tenha só até o sexto colocado lutando pelas 4 vagas. Sem dúvida, você foi nesse ponto aí. O América, como disse, está entrando na fase final do campeonato, está lamentando muito a derrota para o Figueirense, porque era para estar com 47 pontos. Aí sim ele poderia ficar colado no Curitiba, mesmo o Curitiba vencendo o Cuiabá no jogo que tá faltando, que foi adiado. Então, assim, o América reclama de um pênalti no Mateuzinho e tal, mas tudo bem, já passou, já Já tomou passou. 2-1 Não tem VAR, e não tem VAR na Série B. não tem VAR na Série B e vacilou mesmo, fez 1-0, tomou a virada, não precisava ter tomado a virada. Fez um jogo suficiente para ganhar do Vila Nova. Tem o Oeste agora no sábado. Então, ou seja, Oeste no sábado e Atlético Goianiense na próxima sexta-feira da outra semana. O Oeste também tá brigando para ficar longe do Z4 também, então é aquele jogo perigoso, entendeu? Então, assim, nós vamos ganhar do Oeste? Falei, pode ser. O Oeste empatou por 2-2 com o Bragantino, lá em Bragança, líder do campeonato, disparado, virtual, campeão da Série B, próximo de subir para a primeira divisão. Então, assim, o América vai ter que ficar muito atento com isso. O trabalho é espetacular de reação, nós já falamos disso várias vezes, só que agora o América está com outra perspectiva. Ele tem que olhar para o acesso. Se ele quiser olhar para o acesso, então ele vai ter que fazer esses jogos chaves, assim, que vai ser justamente contra o Atlético Goianiense, a Ponte Preta e o próprio Paraná Clube, que são confrontos praticamente diretos, Direto. assim. Eu ia Então, avaliar até para o outro lado, porque, por exemplo, o América vai pegar o Oeste, vai pegar o Londrina, vai pegar o Vitória e vai pegar na última rodada o São Bento. Tudo da sim, zona do agrião lá de baixo, da zona da confusão. Os jogos ficam mais difíceis, mas é a sim, chance, sabe? Por exemplo, Oeste, Londrina, Vitória e São Bento. Tem como fazer 12 pontos? Tem como fazer 10 pontos aí? Acho que, sim. entendeu? Acho que o América, ainda que empatei com o Atlético Goianiense, não consegui tirar a diferença. Tem 4 jogos aí que dá para dar uma massacrada, tipo América e São Bento na última rodada. Se precisar de ponto na última rodada, o São Bento é o lanterna nesse momento. Sim, mas a Série B é tão equilibrado que o São Bento tem 27 pontos. E olha que, assim, o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Londrina, tem 32. Então, É, assim, são 5 pontos que dá para tirar. E, assim, a distância é a mesma coisa. A distância do G4, do quarto colocado para o América, são 2 pontos. O Paraná, que é o sexto, tem a mesma pontuação do América. O Botafogo tem 43. Então, assim,
a Série B tradicionalmente se resolve muito entre as Nas rodadas últimas, né? 36 e 37, assim. Dificilmente ela escapa disso. Então você tem campeonato até as últimas 3 rodadas, assim, com muita tranquilidade. Então a América tem que ficar muito atento, que agora sim, já resolveu. Resolveu o problema do rebaixamento que assustou no início do campeonato? Resolveu. Agora o América tem que pensar assim, eu quero essa vaga na Série A ano que vem? Quero. Então é a hora de dar onça beber água e fazer esses pontos com esses times que estão brigando contra a degola. A primeira meta do América, que é o 44 pontos, já foi atingida. Próxima Sim. etapa é pegar a vaga do G4. Eu acho que a América vai conseguir. E eu acho que vai tirar do Atlético Goianiense. Eu acho que o Curitiba, felizmente, né? Eu torço para o Curitiba, ele vai voltar para o lugar que é de direito dele, que é lá em cima na Série A. Vou fazer um comentário com o Atlético Paranaense duplo, um esportivo e um quase político assim. O Atlético Goianiense trocou de técnico de novo recentemente. Isso porque o time está no G4 praticamente o campeonato inteiro assim. Porque teve 3 jogos que teve uma oscilação, aí a diretoria do Atlético Goianiense, que é muito amadora, demitiu o treinador. Só que o Atlético Goianiense é um time que não merece ir para a primeira divisão. Além de ser um time com a diretoria amadora, é um time que tem envolvimento com diversos desvios de conduta, principalmente envolvendo jogos de azar, Carlinhos Cachoeira, etc. É só um adendo assim, que para ver que o Atlético Goianiense não é uma instituição que tem a simpatia do torcedor fora de campo também. Então, assim, se o América tomar a vaga dele, garanto que os torcedores vão torcer muito mais para o América do que para o restante. Beleza. Americão vai subir, meu amigo. Anderson, algum apontamento, um último adendo? O que você precisa? Não, hoje nós conseguimos falar bem dos 3. Assim, fico feliz que tivemos mais coisas positivas para falar. A vitória do Cruzeiro e do América ajudou. Queremos que o Atlético reaja também. Esperamos na semana que vem falarmos assim de triunfos do trio mineiro nas primeiras divisões. É isso aí, positivismo. Pensa assim mesmo. Nada como futebol. Depois de uma derrota, vem uma vitória. E depois, outra derrota. Meu filho. Quem já brigou, quem sabe o que é brigar na zona de rebaixamento, sabe. Não se iluda, não. Não, a gente está tranquilo aqui. A gente não quer se iludir com nada, não. Mas pelo menos dá um alento pro coração. Aí você passa 45 dias sem ganhar. Você fica com o coração na mão, o torcedor lá sofrendo, nem sabendo, não sabe nem como comemorar direito. O torcedor do América também passou por isso aí lá na Série B. Todos os torcedores de Minas estão passando por isso esse ano. Só está mudando o momento, mas todo mundo está com a sua cotinha de sofrimento. Sem dúvida, o torcedor do Atlético passou 6 jogos diretos sem vencer, nos últimos 36 pontos só conseguiu 5, então assim, então a gente tem que, todo mundo tá como diz, com a bunda dentro da água assim, porque o negócio tá pesado para todo mundo. Que isso, vão censurar o nosso Tropeirão Cast. Provavelmente. Eu quero que o Cruzeirense essa semana tome aquele suco de laranja gelado, né, para ser politicamente correto, tranquilo, consiga as próximas vitórias, que o Atlético se resolva, acabe, chegue na meta 44, assim como o América chegou, e apague esse ano, já comece a planejar o próximo, e o América G4, projeto G4 do América. Um abração para todo mundo, lembrando, quer conversar com a gente? Quer opinar, não concorda com o que o Anderson falou, com o que eu disse, manda um e-mail pra gente, tropeirãocast@gmail, tropeiralcast, né? Tropeirão sem o tio. E conversa com a gente no Twitter, @tropeiralcast, tropeirãocast sem o tio. Um abração, Anderson. Um abraço, pessoal, até a próxima. Até pra vocês. Outra vez.